Acabou. Isso era o que todos pensavam. 2 homens que haviam sido discípulos secretos pediram o corpo de Jesus. Eles o colocaram em uma tumba nova e foram embora. Os líderes judeus concordaram que a ameaça à sua autoridade havia sido eliminada. Eles se reuniram para garantir que nada acontecesse para mudar isso. As autoridades locais comemoraram o fim de uma possível rebelião. Para tranquilizar o sumo sacerdote, guardas seriam enviados e uma pedra selaria o túmulo. Os soldados romanos assumiram seu posto, mas ninguém realmente esperava que houvessem problemas. Os discípulos estavam escondidos com medo e profunda tristeza. As mulheres que o seguiram planejaram ungir o seu corpo. Acabou. Então, o domingo amanheceu. As mulheres que chegaram ao túmulo encontraram a pedra removida. E então um anjo com vestes resplandecentes lhes disse: por que vocês estão procurando os vivos entre os mortos? Jesus ressuscitou. Elas saíram apressadamente do sepulcro e correram para contar aos discípulos. As notícias começaram a se espalhar de um seguidor para o outro. Ele está vivo! Ele está vivo! Jesus está vivo! Maria realmente viu Jesus e o tocou. Ela relatou aos outros discípulos: eu vi o Senhor. Viva está! Viva está!
Jesus não teve culpa e nem pecado. Por nós foi morto, seu corpo sepultado, mas não havia de acabar. A tumba se ergueu, no poder dos altos céus, venceu a morte e ressurgiu. Irá reinar, vivo está, vivo está e para sempre irá reinar, vivo está. Eu sou vitorioso pelo sangue do meu Jesus, Cordeiro Remidor, eu sou mais que vencedor. Eu sou vitorioso pelo sangue do meu Jesus, Cordeiro Remidor, eu sou mais que vencedor. Vivo está, vivo está e para sempre irá reinar. Vivo está e para sempre irá reinar. Você pode imaginar como foi para Maria, Pedro e João, para todos aqueles que testemunharam a evidência inconfundível da ressurreição naquele dia? Pelo resto de suas vidas, eles devem ter contado a história várias e várias vezes. Eles tiveram a grande alegria de compartilhar o que viram, o que fizeram e como se sentiram no momento em que souberam, sem dúvida alguma, de que Jesus estava vivo. Morto estava Jesus, que falou lá na cruz. Consumado está, ó meu Pai. E os soldados então o tiraram da cruz, e José o seu corpo levou. Quando a tarde caiu, indizível é a dor que sentiu. Sua morte de dor foi cruel e real, mas escute o que eu descobri.
já perdoou. Meu Cristo vive. Desde então o meu viver mudou. Desorientado fiquei quando não encontrei, mas então uma voz eu ouvi. Tão suave e gentil a dizer-me assim: Eis aqui, vive estou, eis aqui. Meu Cristo vive, precioso Salvador. Sim, eu sei que tudo fez por Jesus já perdoou. Meu Cristo vive. Meu Cristo vive. Meu Cristo vive. Então o meu viver mudou. Precioso Salvador. Meu Cristo vive. Então o meu viver mudou. Meu Cristo Todos nós cuja fé está fundamentada em Cristo temos um testemunho para compartilhar com o mundo. Devemos as nossas vidas a Jesus, ao seu amor e ressurreição. Nossa esperança está firmada em sua cruz. Nosso futuro está seguro porque Ele ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade me livrar, e grande amor e grande paz, o meu
Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Dor não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Dor não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Dor não haverá, pois nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Morte não terá, pois nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós vamos ver o Rei. Ao céu nós chegarmos, ó que dia feliz sim há de ser. E ao ver meu Cristo cantar, aleluia, 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 aleluia. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. E nós vamos, breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, 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 nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Breve Cristo vem, e nós vamos ver o Rei. Aleluia, 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 nós vamos ver o Rei. Aleluia, 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 nós vamos ver o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos irmãos. Feliz Páscoa. Maravilhoso, não é? Quer participar de um coral? Cantata de Natal? Procure o Jailton no final do culto. Fale com ele. Vai ter outras antes? Aleluia. Graças a Deus, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Você sabe que
O símbolo do cristianismo é a cruz. Hoje ela está aqui. A cruz que representa, a cruz vazia que representa o cristianismo. Obrigado, Malik. Mas outro símbolo bastante importante, tão importante quanto, é o túmulo vazio. Porque, afinal de contas, Jesus não permaneceu morto. Nós celebramos na sexta-feira a morte de Cristo. Ceiamos aqui juntos. Mas Jesus não permaneceu morto naquele sepulcro. A cruz estava vazia já na sexta-feira, mas no domingo pela manhã o túmulo também já estava vazio. E Jesus se mostrou ressurreto para aquelas pessoas, para aqueles discípulos. E eles viveram dias de alegria, porque a promessa havia se cumprido. Jesus estava vivo. Então Jesus governa e reina o seu povo desde então. E para sempre vai reinar. Graças a Deus por isso. Eu não sei o que essa verdade gera no seu coração, mas ela deveria gerar uma alegria sem tamanho. Uma alegria que contagia, uma alegria que excede o nosso estado de espírito. E uma cantata como essa, em que a gente celebra o Cristo vivo, deveria extrapolar essas paredes, esse prédio, a nossa vida. E essa alegria deveria ser compartilhada com tantas pessoas quanto nós pudéssemos. Mas você sabe que a cruz já havia sido usada antes. Muitas outras pessoas morreram na cruz. Era um costume bastante comum executar pessoas, criminosos, na cruz. No ano 66 depois de Cristo, 3.600 judeus foram mortos na cruz. Imagina isso. Roma executou 3.600 judeus, 60 anos depois de Cristo. Mas esse texto aqui, que eu me refiro, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está defendendo a ressurreição para os coríntios. Ele começa o capítulo 15 dizendo e lembrando aqueles irmãos de que Cristo havia sim ressuscitado e de que havia testemunhas. Então Paulo começa a listar aqui uma série de testemunhas que viram Jesus Cristo vivo depois da crucificação. Porque havia algumas pessoas ali entre eles que duvidavam da ressurreição de Cristo. Então Paulo começa ali no versículo 12, dizendo assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês não afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E essa palavra de Paulo, ela é inquietante. E eu fico pensando, e se não existisse a ressurreição dos mortos? Cristo não ressuscitou? A nossa cruz, então, ela deveria ter ali o Cristo morto, pregado nela? O túmulo estaria, então, com um cadáver lá? E os seus restos mortais estariam lá? É interessante que nesse final de semana eu procurei na TV alguma coisa, algum filme sobre Jesus. E não tinha nada. Nada. Pelo contrário, eu achei na History Channel um documentário que tentava, de alguma forma, desmistificar a ressurreição de Cristo. E o documentário era de historiadores tentando descobrir aonde é que estavam os restos mortais de Jesus. Sem sucesso. Não encontraram.
Eles encontraram os vestígios, pregos, restos de ossos, mas totalmente inconclusivo. Não há como provar que aqueles ossos, aqueles pregos eram de fato de Jesus. Mas aí Paulo começa a trazer alguns questionamentos aqui muito interessantes no capítulo 15. O primeiro deles, ele diz que se não houvesse a ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele diz no verso 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Então a pregação do Evangelho seria inútil. Imagina isso. A nossa pregação não teria nenhum sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. Pois como Paulo afirma que o coração do Evangelho, a essência do Evangelho, é a morte e ressurreição de Cristo, em nosso favor. Ele diz nesse mesmo capítulo, no verso 3 e 4, o seguinte: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E depois, como eu disse, Paulo vai listar numa série de testemunhas que viram esses fatos. Então são fatos históricos. Cristo morreu, mas ressuscitou. Então, sem ressurreição, Cristo não teria vencido a morte. E a morte seria para sempre a conquistadora do homem. Então não haveria esperança para aquele que fecha os seus olhos para esse mundo. Que triste seria consolar alguém que perdeu alguém amado. Porque quando alguém morre em Cristo, é bom, é satisfatório dizer que não é o fim, mas o começo da vida eterna. Porque nós sabemos que a morte foi vencida. Então, que esperança nós teríamos se não houvesse a ressurreição? A segunda coisa que ele nos diz aqui é que a fé em Cristo seria também inútil. Ele diz: a fé que vocês têm também é inútil se não houvesse a ressurreição. Então, assim como sem ressurreição a pregação seria sem sentido, a fé em Cristo também seria inútil. Um Salvador morto não pode dar vida. Como o salmista do Salmo 73, 13, ele questiona, nós também nos questionaríamos: certamente eu tenho purificado o meu coração em vão? Se não houvesse a ressurreição, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 seria a galeria dos insensatos. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, tantos outros ali, seriam os profetas insensatos. Eles teriam sido fiéis a nada. Todos os crentes de todas as épocas teriam crido em nada. A terceira coisa que Paulo nos diz aqui é que todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam então mentirosos. No verso 15 ele diz: então estamos todos mentindo a respeito de Deus, afirmando que Ele ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, então todas as pessoas que alegaram e testemunharam ter visto Cristo ressuscitado eram mentirosos. Negar a ressurreição é chamar todos os apóstolos, todos os líderes da igreja do Novo Testamento de mentirosos. Aliás, o Novo Testamento todo, que eu e você seguramos aí nas nossas mãos agora, seria um documento sem valor nenhum. E por ser um documento sem valor,
certamente não resistiria ao tempo. A quarta coisa que Paulo nos diz é que todos os homens ainda estariam em seus pecados. No verso 16 e 17, e eu destaco, ele diz: e se não existisse ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estarão em seus pecados. Que coisa terrível seria se todos nós, se não houvesse a ressurreição de Cristo, estivéssemos ainda presos, escravos dos nossos pecados. Então, se Jesus permaneceu morto, quando nós morrêssemos, também permaneceríamos mortos, e pior, condenados, eternamente condenados. Como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E não existiria a segunda parte que nos traz a esperança, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então nós não recebemos o perdão dos pecados e, portanto, a salvação. Ou sequer seríamos reconciliados com Deus. Não haveria ou não seria como Atos 5, 30, 31, que nos diz: o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Isso não seria assim. A quinta coisa que Paulo diz é que todos os cristãos de todas as épocas estariam perdidos eternamente. No verso 18 ele diz: nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estarão perdidos. Se não há ressurreição dos mortos, todos os mortos em Cristo estariam perdidos. E que triste isso seria. Homens que dedicaram a sua vida e a sua fé em Cristo estariam hoje perdidos. Por último, Paulo diz: os cristãos seriam as pessoas mais dignas de pena. No verso 19 ele diz: se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Sem a ressurreição e a salvação e as bênçãos que ela nos traz, o cristianismo seria inútil e lamentável. Não teríamos um Salvador, não teríamos perdão, não haveria evangelho, não haveria fé que significasse alguma coisa, não haveria vida abundante e não haveria esperança. Nós viveríamos em trevas. Mas graças a Deus que nada disso é verdade. Verso 20 em diante, eu peço que você me acompanhe, diz assim: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. De fato, Cristo ressuscitou dos mortos, meus irmãos. Ele é o primeiro da fila, daqueles que já morreram com Ele. A morte entrou por meio de um homem, mas a ressurreição também começou por meio de um homem também, Cristo Jesus. Assim como todos nós morremos em Adão, os que são de Cristo receberão a nova vida nele.
Primeiro Cristo ressuscitou, depois todos nós ressuscitaremos com Ele na sua vinda. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Meus irmãos, que grande maravilha é essa! Jesus foi crucificado e morto. O império das trevas acreditou que tinha posto um fim em tudo. Mas no domingo pela manhã, Cristo ressuscitou. E Ele permanece vivo até hoje. E permanecerá vivo até o dia que Ele vir buscar a sua igreja. Vamos adorar o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos garante, Senhor, que a ressurreição dos mortos existe, porque Cristo venceu a morte. E hoje nós podemos ter a esperança da vida eterna em Ti. Sabemos que o dia que fecharmos os nossos olhos para essa vida, iniciaremos a vida eterna junto com o Senhor, num banquete maravilhoso junto da Tua presença, Senhor, por toda a eternidade. Ó Deus, alegra o nosso coração com essa verdade, Senhor. Derrama sobre nós a alegria, Deus, de sabermos que Cristo venceu a morte e ela não pode nos vencer. De que em Ti, Senhor, temos a vida eterna. Oh, meu Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Porque podemos cantar em alta voz, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Oh, Deus, que doce verdade é essa. Que esperança maravilhosa temos. Que alegria imensa invade o nosso coração em saber que todos os males dessa vida, essa vida penosa, corrida, difícil, trabalhosa que temos, um dia cessará. E a Tua palavra diz que não haverá mais choro, nem dor, nem luto, nem desesperança, somente a alegria, ó Deus, de estarmos contigo, celebrando a Tua vitória. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, nós possamos, ó Pai, nos alegrar em Ti. Nos alegrar pela Tua vitória, nos alegrar, Senhor, pela vida eterna em Cristo Jesus que nos é prometida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração. Podemos cantar? Somente o refrão dessa música. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê nisso que você cantou? Então vamos celebrar o Senhor. Se alegre nele, diga a Ele agora mesmo palavras de adoração. Abra sua boca e diga o quanto é importante para você celebrar o Cristo que vive. E se você quiser continuar cantando, vamos lá?
Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas canções que o coral cantou aqui, Senhor. Que te exaltam, que te glorificam, porque o Senhor é merecedor. Obrigado, Deus, por mais uma Páscoa, Senhor. A celebração mais importante do cristianismo, onde nós celebramos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos atraiu naquela cruz. Morreu por nós. Seu sangue derramado foi para nos redimir, nos lavar de todo o pecado e nos tornar, Deus, dignos do Teu perdão e da glória que era Tua. Oh Deus, o Senhor teve o que nós merecíamos, para que nós tivéssemos o que o Senhor merecia. Deus, muito obrigado por isso. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo de Páscoa, onde nós vamos em família celebrar a Tua vitória. Que em nome de Jesus, Pai, o falar da nossa boca, os pensamentos da nossa mente e coração sejam totalmente voltados para Ti, Senhor. Sejam para glorificar o Senhor. Que em nome de Jesus sejamos as Suas testemunhas. Nos leva, Deus, para casa, Senhor, mas nos leva cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Para que a celebração da Páscoa seja significativa para nós e para aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus. Que o Deus nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça do Filho que se entregou na cruz por nós, e a comunhão do Espírito Santo que nos une a Ti e aos nossos irmãos, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente, um ótimo domingo de Páscoa, um ótimo almoço.